Olá, vamos dar continuidade ao estudo da Gênese. Meu nome é Renato José, trabalhador e estudante espírita. Estamos aqui estudando a Gênese, um dos livros básicos da doutrina espírita. Já estamos no capítulo 7. Vamos estudar hoje o período terciário. Estamos estudando os períodos de evolução da Terra, os períodos da formação da Terra, que nessa época, século XIX, era chamado de períodos, mas que depois foi mudado para eras, né? Atualmente, o tempo geológico é assim, marcado por eras. Então, esse período terciário, a gente vai começar a estudar a Era Cenozoica. A Era Cenozoica foi dividida em 3. Teve seu início, depois o Pleistoceno e a atual, que é o chamado, no século XIX, era chamado de pós-diluviano. Então, vamos começar essa Era Cenozoica. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus e a intuição dos bons espíritos, que eu sempre digo aqui, eles se alegram ao nos ver estudando. Ok? Hoje nós vamos ver algumas figuras também de animais dessa época, tá bom? E também outras figuras de ilhas, de montanhas, tudo dessa época. Vamos lá. Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da superfície muda. Então, a superfície da Terra muda completamente de aspecto. Modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Já dá uma cara mais ou menos como a atual, em termos de vegetação, de animais. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos. Olha que interessante. Para de aparecer novos animais e vegetais, e de certa forma tem uma destruição que ele bota aqui quase geral dos seres vivos. Depois do que aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Então, olha só, animais vão sendo extintos e aparecendo novas espécies que ele dá o nome de... ele classifica como espécies mais perfeitas. Quer dizer, organismos já mais adaptados, mais complexos. E nós sabemos que isso faz parte também da evolução do princípio espiritual que dá vida a cada ser vivo. Extinguem-se os dinossauros, aparecem outros na continuação da espécie, aparecem outros com organismo já mais perfeito, como diz eles, e também acontece com as vegetações. Então, a gente sempre, na visão espírita, a gente vai sempre lembrar que, apesar de estar mudando as espécies na Terra, os princípios espirituais em evolução estão indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, não é isso? Cada vez numa espécie em que ele vai adquirir mais evolução. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. A gente falou isso já em alguns vídeos. A crosta que estava em volta daquela bola de fogo, né, porque foi esfriando e foi criando uma crosta. Ele está dizendo que nos períodos anteriores essa crosta estavam bem fracas. Então, qualquer pressão a mais daquela bola de fogo, daquele aquecimento interno, que na verdade ainda, né? Ainda tem fogo no interior da Terra, matéria derretida, qualquer força maior, qualquer pressão maior rachava essa crosta. Eu botei no passado porque rachava em muitos pontos. Até hoje a gente sabe que racha, né? São os vulcões. Porque essa crosta ela não ficou numa espessura
constante, homogênea. Tinha locais mais espessos, locais mais finos, e ela sempre rompia aonde não aguentava a ação desse fogo interior. Quebrava fácil, né? Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia, ele está falando no passado porque está falando dos períodos anteriores que nós estudamos, né? Permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Então, quando rachava, aquela matéria que estava em fusão, toda aquela matéria derretida em forma de lava, se derramava, né? Tentando mostrar aqui, era isso aí que acontecia. Tá vendo? A pressão interna do material em fogo era maior, rompia essa crosta que era mais fina, e essa matéria derramava, como a gente leu aqui. O outro tanto já não se deu quando este ganhou certa espessura, quer dizer, resfriou um pouco mais, aquela crosta resfriada e já mais dura engrossou. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias embraseadas, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Então, olha só o raciocínio. Quando era frágil, a crosta rachava com mais facilidades em vários pontos. Aumentou a pressão, rachava. Quando esfriou e essa crosta ficou um pouco mais espessa, o que é que aconteceu? Essa pressão subia e não rachava. Então a pressão aumentou. E naquele ponto em que estava mais frágil, rompia com mais violência. Isso é física, né? Isso é fácil da gente fazer a comparação com a panela de pressão. Quando se cozinha numa panela aberta, fica ali o vapor saindo o tempo todo, apesar de botar a tampa, mas vaza ali por debaixo da tampa e não se faz pressão. Quando o homem inventou a panela de pressão, né, que se tampa, que se trava, e se não permite a saída daquele vapor, a pressão interna da panela aumenta. E ela vai procurar um local para romper. Por isso que tem aquela válvulazinha que solta o vapor. Porque se não tivesse aquela válvula, fosse totalmente fechado, ia explodir a panela dentro de casa. Como acontece se aquela válvula entupir. Acontece isso se aquela válvula entupir. Por isso que debaixo daquela tampa ainda tem outra válvulazinha de segurança. Então é isso que aconteceu com a Terra. A pressão pôde subir mais. E então, quando rompia em algum ponto menos resistente, rompia com maior pressão. É por isso que na panela de pressão a comida cozinha mais rápido. Por quê? Porque quando a pressão aumenta, a temperatura da água aumenta também. Na panela aberta ela vai até 100 graus e evapora. E fica ali em 100 graus, 100 graus. Quando você faz pressão, ela permite subir mais. Não sei quanto, 120, 130 graus, 140 graus ali dentro. É por isso que cozinha a comida mais rápido. Então a comparação é bem justa. Violentamente quebrada sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada nas fendas como um vaso rachado. Isso é como no vulcão, né? Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos e as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto noutros pontos decalcamentos e escavações se produziram. Então, raciocine aí. A pressão sobe, chega o ponto mais fraco, ela quer estourar. Em alguns pontos chegava a estourar e a larva voava, né? Como no vulcão. Em outros pontos, essa pressão não chegava a romper.
Então formava aquele volume e não estourava. É o que formou nossas montanhas. Uma das causas das nossas montanhas. Tem outra causa que a gente vai ver mais à frente. Aí, ó. Isso aí é um ponto em que a crosta terrestre era menos resistente, a pressão interna tentou explodir o local, não chegou a explodir, então não formou vulcão, não formou o vulcão, não rompeu, mas quase rompeu, né? É isso aí que uma das causas que se formou montanhas. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. Quer dizer, montanhas e vales se tornou desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme, na maior parte de sua extensão, foram impelidas para lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes, ou cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Então pensa aí, gente, quando a Terra era uma bola de fogo, ela estava toda redondinha, toda plana, né? Quando esfriou a crosta, ela ficou plana. Mas com esses fenômenos, um deles, esse aí, de formação de montanhas pela tentativa de explosão dessa lava, começou a ficar desigual. Olha aí, já mostrando os motivos que a Terra não é toda planinha. Ela tem um relevo desigual. E ele está dizendo aqui agora que a água que era espalhada pela superfície da Terra, com essa desigualdade do solo, do relevo, ela começou a procurar os lugares mais baixos. Claro, aquela região formou uma montanha, né? Ela inchou, vamos dizer assim, formou uma montanha, a água que estava ali escorre e vai para os lugares mais baixos. E, como ele disse aqui, vastos continentes ficaram secos, e quando ela descia para os locais mais baixos, e ali tinham pequenas montanhas, a cabeça dessas montanhas formavam as ilhas, né? Olha aí, ó. As ilhas são o aparecimento dos cumes dessas montanhas. Quando a água tomou conta em volta das montanhas, seus cumes aparecem assim, formando as ilhas. Entendeu? Então, continuemos aqui. Tal grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Então, a aparência do globo, a questão do mar, a questão das águas, a questão das montanhas, o relevo diferenciado, a gente já está vendo aí como é que formou. Fenômenos que formaram esse relevo diferenciado. É sempre bom a gente fazer uma pausa e lembrar, gente, o que é que tem isso a ver com o Espiritismo, com Deus? Tudo, né? Tudo. Estamos aprendendo agora de uma forma mais evoluída, mais científica, como se formou a Terra ao longo dos milhões de anos, quebrando em nossa consciência de várias vidas, quebrando aquela ideia infantil espiritualmente de que Deus fez o mundo em 6 dias, no estalar de dedos assim, né? Vai formando, vai formando. Claro que a gente sabe que da lei de Deus existem as leis e as forças provindas dessas leis. E essas forças é que está dando harmonia a todo o universo, promovendo todos os fenômenos naturais, são provindos dessas forças das leis divinas. Então a gente começa a formar na nossa cabeça uma ideia bem diferente de Deus, não é isso? Ele não se produziu instantânea nem simultaneamente em todos os pontos. Ele, o grande fenômeno, né? Mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. Então isso não aconteceu de repente. Foi tudo isso que a gente falou aqui das montanhas, das explosões, dos vulcões, foram acontecendo sucessivamente em épocas distanciadas. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito,
a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Então vejamos, as camadas eram assim, todas horizontaisinhas, né? E quando forçava e formava a montanha, ela fazia isso. Então olha só, as camadas que tem embaixo, imaginem aqui debaixo da minha mão umas 10 camadas, umas 10 mãos aí. Quando faz assim, as camadas que estão lá embaixo no subterrâneo sobem e ficam mais próximas da superfície, mais fáceis de serem vistas e analisadas, não é isso? Então, nas regiões onde as camadas de sedimentos conservaram a horizontalidade, para se chegar às formação, para se chegar às de formação primária, tem-se que atravessar todas as outras, até considerável profundidade. Entendeu? Aonde ficou horizontal, se você quiser cavar para chegar nas camadas inferiores, você tem que cavar profundo, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Então, para chegar naquela rocha granítica, lembra que deu início ao resfriamento, uma das primeiras camadas? Nessas regiões horizontais tem que se cavar muito todas as camadas a chegar na granítica. Quando, porém, se ergueram em montanhas, aquelas camadas foram levadas acima do seu nível normal. O exemplo que eu dei com o meu braço. Indo, às vezes, até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. Como eu já expliquei, quando formou essa montanha por causa do aquecimento, porque tem outra causa lá na frente, aquelas camadas que estavam embaixo subiram. Então, se der um corte do lado da montanha, a gente vê as camadas. Eu trouxe aqui uma figura que a gente já viu ela. Eu procurei uma figura melhor, mas ela foi a melhor. Isso aqui a gente já viu. Ela foi a melhor. Então, aí a parede de uma montanha, não está dando para ver bem a curva, porque a foto é só de um pedaço. Mas veja que as camadas subiram juntas, ficando aí aparecendo várias camadas diferentes, não é isso? Então é isso que aconteceu. É assim que as grandes elevações, é assim que as grandes... Espera aí que eu estou tentando voltar aqui. Pronto. É assim que as grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas, primitivamente formados no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que, para tanto, não bastaria todas as águas existentes na Terra, ainda mesmo que fossem em quantidades 100 vezes maiores. Olha o que ele está querendo dizer. Em camadas, nessas montanhas, em camadas mais altas, se acham vertigens, né? Se acham evidências de bancos de concha formados no fundo do mar, lá em cima, em uma das camadas da montanha. Então, eles deduziram que jamais o mar pode ter chegado a essa altura, porque precisaria de 100 vezes mais a quantidade de água que tem na Terra. Então, eles deduziram que naquele solo onde havia mar, onde havia água, houve uma inflação, né? Houve uma montanha daquela formada pela força do material quente e trouxe essa camada que antes era no fundo do mar, ela subiu
com esse fenômeno que a gente explicou aí, da Terra tentando jogar para fora as larvas. Então, aquele fundo de mar, uma das camadas do fundo do mar subiu também, ficando alta na montanha. Não é que ali teve água, mas a camada que estava debaixo das águas, ela subiu. Vamos aqui. Ter-se-ia, ou seja, teria, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu e então caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu. Aqui é ele continuando a argumentar, né? Que se a água tivesse subido tanto para deixar conchas tão alto, e depois para onde foi essa água, né? Então não foi a água que subiu. Isso aqui é uma anotação minha, né? Mas as camadas antissubmarinas que viraram montanhas. As camadas antissubmarinas viraram montanhas. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Então, isso ficou bem entendido, né, esse fenômeno. Por que se tem depósitos marinhos em montanhas? E antes aquela terra não era tão alta. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu uma gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que na posição primitiva se achavam a grande profundidade, compõem hoje o solo de certas regiões. Então aqui ficou claro, né? É por isso que camadas de formações antigas hoje está aí em certas regiões. Eu falei que a gente ia ver ainda a formação de animais, novos animais, mas não vai ser nesse vídeo. Vai ser ainda no estudo do período terciário, que terão 2 vídeos. Então, no segundo vídeo, a gente vai ver aparecimento de novas espécies de animais, tá bom? Vamos aqui, ó, item 38. Deslocada por efeito do soerguimento que ele fala é aquela formação de montanhas, pela pressão interna da Terra. A massa granítica deixou em alguns sítios fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão, os vulcões, que são como que chaminés da imensa fornalha. Eu gostei disso aqui. Os vulcões são chaminés das imensas fornalhas. E aqui ele dá outro exemplo mais legal. Ou melhor, válvulas de segurança, que dando saída ao excesso das matérias ígneas, ígnea quer dizer em fogo, que a gente já viu essa palavra antes, essa matéria em fogo, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Olha que comparação interessante. Eu que trabalhei na indústria, sei o que é uma válvula de segurança para proteger uma caldeira industrial, para proteger um vaso de pressão. E o exemplo da panela de pressão na cozinha é perfeito, que aquela válvulazinha que fica em cima soprando é uma válvula de segurança, porque se não tivesse ela, a panela explodiria. Ele está dizendo aqui que se não tivesse os vulcões, para aliviar essa pressão interna, coisas piores poderiam acontecer. Poderiam abrir a Terra em longas extensões e coisas piores, né? Poderiam acontecer. Aqui, ó, muito mais terríveis. Comoções muito mais terríveis poderiam acontecer. Então, quando estoura um vulcão, toda a região ali em volta, longas regiões em volta, alivia a pressão.
porque é aliviada por aquele vulcão que ele chamou aqui de válvula de segurança. Da intensidade desse fogo é possível fazer-se ideia, ponderando-se que no seio, mesmo dos mares, se abrem vulcões e que a massa de água que os recobre e neles penetra não consegue extingui-los. Olha só, quando essa crosta mais fina, mesmo ela estando submersa no mar, mesmo ali, essa pressão irrompe e a larva sai. E olha só que interessante, larvas em altíssimas temperaturas encontram camadas de água. E ali uma briga entre o fogo e a água. Acontece vulcões submersos nos mares, até hoje se tem, né? Eu trouxe aqui figuras, inclusive essa da direita aí, essa que mostra mais o fogo, até um vídeo, tem até um vídeo aí no YouTube que mostra essa larva brigando com a água. Olha lá, da esquerda, o cume de uma montanha, que a água envolveu o seu lado, como a gente viu aqui nesse capítulo, e ali o vulcão, mesmo submerso. E o de cá, o vulcão está mesmo debaixo da água, soprando sua larva e a larva brigando com aquela água. Quando a larva encontra a temperatura da água ali, mais baixa, forma materiais sólidos, né, como a pedra. Então, nós encerramos esse vídeo aqui, fechando aqui no item 39, e teremos mais um vídeo para concluir o período terciário, tá bom? Vamos seguindo aí, que coisas muito mais interessantes, espirituais inclusive, nos aguardam no estudo desse livro, tá bom? Um grande abraço para todos, Jesus abençoe nossas famílias, nossas casas, tá bom? Até o próximo vídeo.